Oi, e aí, querido? Tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Esse aqui é importante que você preste atenção. Gente, eu tô olhando pra câmera. Não sei se eu tô olhando pra câmera. Mas, enfim, isso não importa, né? Ok, então vamos começar a falar sem muita encheção de sacola e sem muita enrolação. Há um tempo atrás, eu enfrentei alguns problemas de saúde. É. Uhum. Por quê? Porque o ser humano, ele é tão casca dura e tão ogro. E assim, conforme você for criada, também vai gerar muito impacto na sua vida. Então, normalmente, as pessoas elas começam a agir por certo egoísmo, arrogância. E por aí você já sabe. E o que acontece é que quando você coloca uma ideia na sua cabeça, é mais fácil uma pedra se transformar em água do que você tirar uma ideia da sua cabeça. Porque aquilo ali, meu filho, vai te contaminando, te enferrujando, até já não sobrar mais nada. Então, o que acontece? Eu comecei a desenvolver uma doença no meu estômago. É, queridos, comecei a ter problema de saúde. Isso me levou a ficar um ano isenta, só cuidando da minha saúde. E mesmo assim eu não estava melhorando. Vocês acreditam que cada vez que eu ia no médico, eu tava ficando pior? Uhum. Toda vez que eu ia no médico, eu falava assim, meu Deus, eu entrava bem e saía pior, porque eu saía dopada, toda dopada do remédio, né? E aí eu comecei a ficar viciada em procurar a entender a doença. Quanto mais eu procurava saber da doença, mais aquilo ficava pior ainda. E aí eu comecei a reduzir a minha alimentação, a emagrecer. Eu cheguei a pesar 48 quilos. As minhas roupas estavam tudo caindo. Eu fiquei bastante magra. Eu já sou magra, né? Mas eu fiquei mais magra ainda. Gente do céu. E o que de ansiedade que eu desenvolvi? De ansiedade que eu desenvolvi. Por quê? Isso é o início quando você começa a aceitar quem você é realmente e para de fugir de você. E aí o que leva a entender que quando você não trata uma emoção e ela acumula no seu corpo, vai agregando antimatéria. Então vai acumulando coisas ali que você, quando não libera, não desapega, não solta, aí o que? Fica emprenhado, grudado no seu corpo e vai desenvolvendo. E ao longo do tempo, vai gerando uma doença, né? Quando você não libera uma emoção, reprime determinada emoção, aquilo ali vai desenvolvendo no seu corpo. Remédio que tudo tem uma explicação, às vezes também não tem uma explicação, mas enfim. Eu consegui a me tratar quando eu parei de buscar uma solução para o meu problema. Eu ficava assim o tempo todo. Meu Deus, eu tô ficando pior. Eu tô tomando cada remédio forte, cada remédio forte. A minha alimentação tá horrível. Eu não posso tomar café. A coisa que eu mais gostava de tomar era café e eu não podia tomar naquela época. Não podia comer determinados alimentos. Então, e chocolate então, gente, que eu amo chocolate, eu não podia comer. Menina, aquilo ali tava bem assim. Aí eu falava assim, Senhor, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Aí, um dia eu conheci um, um senhor que trabalha no. Ai, gente. Ele trabalha vendendo essas coisas de chás no Brasil. Então, ele estava sentado na lojinha, e papo vai, papo vem. Pra quem me conhece sabe que eu não posso entrar no lugar que quando eu começo a desenrolar um papo com uma pessoa dali, eu custo sair, né? Enfim. Aí o que aconteceu foi que, conversando com ele, eu me desabafei. E eu tava precisando desabafar, né, gente? Naquela época eu tava muito assim, perdida. Eu não sabia, gente, por onde que eu começo? O que que eu faço? Eu tô indo no hospital, eu tô me tratando, eu tô fazendo tudo isso. E nada tá adiantando, nada tá melhorando. Cada vez o meu estômago tava ficando pior. Tava ficando pior, tava ficando pior. E o meu medo terrível era de ter um câncer. Eu vou estralar o dedo do pé, vocês escutaram? Que bonitinho. Gente, eu vou dar uma pausa aqui, porque eu vou buscar um chazinho pra me tomar. Voltei. Vamos tomar um chazinho, gente? Um chazinho de cidreira.
recomendo. Peraí que eu vou ter que tirar o óculos agora, pra não ficar embaçado. Enfim, voltando ao assunto. Naquela época, eu era bastante teimosa. Muito teimosa. Antigamente eu fingia muito sentir as coisas. E eu não sentia nada, absolutamente não sentia emoção. Por quê? Desde criança, eu cresci num ambiente tóxico. Bastante tóxico pelo visto, entendeu? E aí foi levando o quê? Eu aprendi a amadurecer muito cedo. Então, se sentir é fraca. Se você ser vulnerável, não é permitido. Peraí que alguma coisa aconteceu ali do outro lado. Enfim, né? Não vamos relatar sobre isso agora pra vocês, não vou assustar vocês. E aí, conforme eu fui crescendo em um ambiente assim, tornei uma pessoa severamente rígida comigo mesma e que não permitia sentir as emoções. Então, cada sentimento que eu sentia, eu reprimia. Então, qualquer coisa que me levava a machucar, eu não sentia. Aquilo não doía. É como se eu falasse assim, bate mais. Bate mais que você bateu. Bem fraquinho e não doeu. Aí, o que acontece? Quando a gente vai acumulando tanta coisa assim no nosso corpo e não vai soltando, remete a determinadas situações que vão gerar no seu corpo antimatérias, né? Então, voltando ao assunto lá do chá. Com tudo isso, eu fazendo as minhas pesquisas, alguma coisa na minha mente fez assim, Marcela, para com isso. Para, porque se você ficar buscando, você vai ficar pior. E eu tava ficando pior. Né? Tava bem nítido naquela época. E aí, o que aconteceu foi que eu falei assim, esses remédios não tá funcionando. Não tá funcionando. Uma pessoa me recomendou que eu tomasse chá. E aí eu comecei a tomar chá e tomava 1 litro de chá. Gente, agora eu já não me recordo o nome do chá. Pera. Delícia. Tomava 1 litro de chá todos os dias. Não tomava água, era só chá. Água do só chá. E aí o que acontece é que eu fui numa loja e conheci esse senhor pra me comprar chá. E aí ele falou pra mim assim, na verdade, se vocês pararem pra prestar atenção, cada pessoa que aparece na vida de vocês, elas estão levando determinada... Tremeu? Vocês viram aí que a câmera tremeu? Se vocês prestarem atenção em determinada, cada pessoa que passa na vida de vocês, elas estão levando algo que vai agregar. É só vocês prestarem atenção no que a pessoa tá falando, no que ela tá transmitindo, se é confiável ou não. E aí o que aconteceu, que ele falou pra mim assim a seguinte frase: talvez o problema do seu estômago seja emocional. Ai, menina, aquilo caiu como luva assim, ó, no meu colo, me dando tapa na cara. Aí eu senti. Quando ele falou isso, eu senti. Eu falei assim, caraca, não é que é verdade? Não é que é verdade? Mas menino, quando eu comecei a aceitar as minhas emoções, eu falei assim, gente, eu sou tão novinha pra sentir tudo isso, por que que ninguém nunca me ensinou antes que é permitido sentir? Que é permitido sentir e deixar ir. Que as emoções você não precisa aprender elas dentro de você. Quando você sente algo de ruim e reprime aquela emoção, é como você sentir a raiva e não expressar ela. O que acontece? Você acumula, que chega uma hora você vira uma bomba, né? Que a qualquer momento pode explodir. E aí quando você não tem controle sobre os seus sentimentos, você... qualquer gatilho que alguém despertar em você, você faz assim, explode. Entende? Eu tava morando com uma amiga, tava morando na casa de uma amiga que ela me abrigou na casa dela. E aí eu passava noites em claros, acordada escrevendo. Eu passava noites em claros escrevendo. Só que eu não sentia as palavras, eu não sentia o que eu tava escrevendo totalmente.
Era como se, assim, era superficial. Eu falava alguma coisa, escrevia e falei assim, cara, não tá fazendo sentido pra mim. Como que eu vou transmitir isso pra outras pessoas? Como que eu vou falar isso pra outras pessoas se eu mesma não tô sentindo o que eu tô falando? E aí eu falei assim, beleza, eu vou parar por aqui. E eu vou permitir que eu sinta primeiro. Eu vou sentir primeiro. E se eu te falar aqui, meu irmão, que nada do que aconteceu na minha vida precisava ter acontecido. Eu não precisava ter sofrido tanto que eu sofri, tanto de calamidade que eu sofri, que eu já passei. Eu falei assim, eu não precisava. Quando eu olho pra trás, há um determinado tempo atrás, eu olhava e falava assim, caraca, não é que tudo que aconteceu na minha vida, às vezes foi tipo uma lição mesmo que eu tava precisando aprender. Só que outras determinadas situações, na verdade, eu não precisava ter passado. Eu passei porque consciência. Às vezes a gente não tá tendo consciência do que tá fazendo. A gente no automático. E aí, depois ó. Mas é isso que acontece quando você reprime as suas emoções. Continuando. Tá ouvindo? Tá ouvindo? Ó, tá vendo isso aqui? Isso é maravilhoso, cara. Maravilhoso, porque você aprende tanto com o silêncio. Você se conecta e aprende muito com o silêncio. Muito mesmo. Mas é isso. E aí, voltando ao assunto do senhor da loja, ele falou que era pra mim trabalhar as minhas emoções. Que eu deveria procurar ajuda. Mas eu procurei ajuda, gente. Eu procurei ajuda. Eu já procurei tanta ajuda. Tanta ajuda. Tanta ajuda. Que às vezes eu olho pra mim assim. Caraca, como que eu podia ser tão falsa? Em determinadas situações, como eu usei da minha dor pra manipular, pra fingir determinadas situações que não tava sendo real. Eu tava fingindo pra mim mesma, eu tava manipulando a mim mesma, eu tava mascarando toda uma situação só pra não sentir a verdade, só pra não sentir a verdadeira emoção, pra não sentir amor. Uma palavrinha com 4 letras. Amor. Ai. Receba aí o meu amor por vocês, harmonia e paz no coração de vocês. Gratidão. Isso. No processo de permitir eu sentir as minhas emoções, eu experimentei tanta coisa. Eu testei tanta coisa pra saber o que funcionava e o que não funcionava. E aí falava assim, toma isso aqui que vai melhorar. Só que eu não acreditava. Então, com base naquilo que você acredita que funciona ou não, vai funcionar ou não vai funcionar. Com base também no seu sistema de crença, né? Se você é uma pessoa cética e incrédula demais e vai falar assim, toma esse chazinho aqui que ele vai melhorar a sua dor de cabeça. E aí você fala assim, não vai funcionar, não vai funcionar. Mas a outra pessoa tá assim, toma isso aqui que vai funcionar, querido. Mas você não acredita. E aí, tá entendendo o que não funciona? Não funciona porque você não acredita. Na sua cabeça tá lá um monte de coisa armazenada no seu subconsciente. Que, como a gente já falou no outro vídeo, no vídeo anterior, tá isso aqui, ó. De antimatéria acumulada, de camadas e camadas de negatividade e coisas horríveis presas no seu subconsciente. E aí vamos fazer o seguinte? Como que a gente melhora isso? A gente melhora isso trazendo à tona tudo que está armazenado para o nosso consciente. Liberando isso, você se sente mais livre de si mesmo. Você para de ser um escravo, você para de ser uma pessoa horrível, porque às vezes você é um merda, querido. Desculpa falar isso, mas às vezes você é um merda porque você foi ensinado a ser isso, porque tem muita gente que é boa. Por quê? Porque reprimiu essa emoção da pessoa ser uma boa pessoa.
Às vezes tem gente que finge ser boa pessoa, mas eu... Aí o que que a gente acontece? Você tem que ser o que você é. Você não pode querer ser uma pessoa fingida se você não é isso. Então como que eu vou ser ruim se eu sou uma pessoa boa? Como que eu vou ser uma pessoa boa se eu sou uma pessoa ruim? E tá tudo bem. Tá tudo bem. Não vou julgar se você é ruim, se você é bom. Isso é quem você é. Estamos no universo que estamos aqui para ser quem somos de verdade. A minha emoção. Eu comecei a liberar. E aí foi o processo assim. Quando eu comecei a investigar a minha mente e trazer para o meu consciente sobre os meus pensamentos influencia a minha realidade. Então eu comecei a visitar. Tem um processo que você faz, que você visita o seu passado. Um processo consciente que você pode fazer. Então, querido, para você se permitir sentir, é muito importante, gente, é muito importante cada um trabalhar a si próprio, porque o nosso planeta Terra, chamado Terra, planeta Terra, só está assim por causa dos seres humanos que vivem nele, né? Os seres humanos que destroem o planeta. Então, se os seres humanos não existissem nesse planeta, ele seria, assim, um lugar melhor para o resto dos habitantes. Então tem uma coisa que eu aprendi que funciona. Então tem uma coisa aqui. As minhas anotações. Se cada ser humano, se cada um fazer a sua parte, cada um trabalhar ou fazer o trabalho interno dentro de si e permitir sentir, limpar por dentro as suas emoções, é fácil, querida, é fácil, seguro e permitido. Repete comigo. É fácil, seguro e permitido sentir. É fácil, seguro e permitido sentir. O que acontece? O planeta se transforma num lugar melhor, num ambiente habitável melhor. Então, se você trabalhar, você não precisa ter consciência de tudo. Mas conforme a gente vai trabalhando aqui algo que eu aprendi a liberar as minhas emoções, eu vou ensinar para vocês para que vocês possam fazer o trabalho mais rápido. Às vezes você não precisa ter consciência de tudo, para não entrar numa depressão profunda, né? E aí como é que faz para sair de uma coisa dessa? Eles vão te dar um par de remédio. Então, qual é o maior sentimento que existe de influência no planeta Terra? Medo. E se você sente em todo lado, é só você ver todas as calamidades e brutalidades que tem no planeta, você vai entender o que está acontecendo no mundo hoje em dia. Por quê? As pessoas estão emanando e desejando que tudo acabe. Que tudo acabe, porque elas não conseguem lidar com elas mesmas. Então, para você hoje permitir sentir, eu tenho um decreto pra gente fazer juntos. Pra gente fazer juntos. Pra que você comece a permitir sentir. Ai, gente, que bonito, cara. Eu anotei aqui. Peraí. Deixa eu só ver aqui. Você precisa aceitar como você realmente é para que as coisas melhorem. É preciso ter um equilíbrio, né? No planeta Terra. Então vamos lá, eu vou fazer um decreto aqui junto com vocês. Que é o seguinte, você vai levantar a mão, onde você tá aí agora. No exato momento que você tá assistindo esse vídeo. Pare um pouquinho. Respire. Relaxe o corpo, relaxe a mente. Relaxe a mão, relaxe tudo. Apenas escute. Se você quer se comprometer a partir de agora, sentir as suas emoções e deixar que tudo flua, para que tudo melhore, para que você comece a aprender a dar, aprender a receber e para que o cash também entre na sua vida, querido. Às vezes, as suas emoções bloqueadas estão atrapalhando o fluxo do universo na sua vida. Entende? Então vamos aprender a permitir sentir. Então você vai levantar a mão aí agora e vai falar o seguinte: eu, fulano de tal, você vai falar seu nome. E eu vou repetir aqui, eu vou fazer igual vocês vão fazer. Eu, Marcela, me comprometo comigo mesma, assumo o controle
das minhas emoções, libero todos os bloqueios, assumo a responsabilidade com a minha vida. Eu comando a minha mente, nada externo tem o poder sobre mim. Nada externo tem poder sobre mim. Eu vou repetir mais uma vez. Eu, fulano de tal, dá pra gente liberar as coisas e rir, né, não? Então vamos lá, vamos repetir mais uma vez. Eu, Marcela, me comprometo comigo mesma, assumo o controle das minhas emoções, libero todo o bloqueio, assumo a responsabilidade com a minha vida. Eu comando a minha mente. Nada externo tem o poder sobre mim. Amém. É um decreto que você afirma. Quando você afirma com a sua própria voz, afirmando isso, o que acontece? O seu cérebro entende isso como uma afirmação que ele aceita. Não é assim, eu vou falar por você e você vai aceitar, não funciona isso, querido. Porque, meu amor, o nosso cérebro, ele tem uma coisa assim, uma crença, um bloqueio, um padrão, uma coisa invisível, bloqueando uma barreira, que ele impede de que o outro fale e aquilo assim, penetre lá no subconsciente, entende? Agora, se eu falar que você é feio, você vai acreditar. Porque você acredita, você se vê como feio, e aí você vai acreditar no que eu falo. Então, quando você faz esse decreto, afirmando para você mesmo, eu assumo a responsabilidade sobre a minha vida, sobre as minhas emoções, dissolvo todo o bloqueio, e por aí vai. Quando você afirma com a sua própria voz, a sua voz é poder. Quando você entender que a sua voz tem poder, e tudo que você afirma, decreta, aquilo começa a acontecer. Então, a sua voz é como um feitiço cheio de melodia, ó. Você sentiu aí? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, tá. Ó, na hora que eu falei melodia, meu amor, eu escutei um piano agora. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, tá. Cada tecla. Tum, tum. Mas é isso, querido. Faça esse decreto, que a gente vai trabalhar as suas emoções para que vocês possam viver em paz, harmonia e felicidade, amor. E assim, nada do lado de fora vai abalar vocês. Nada, 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 nada. O mundo tá acabando? Tudo bem, vamos tomar um chá? O que a gente vai poder fazer? Você não controla nada externo. Ai, que delícia. Um chazinho. E é isso. Aguardo vocês no próximo vídeo.